E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos da Redmond 3D. Bora lá ver como é que foi feita a pintura desse monstro aqui, o Super Tyrant. Bom galera, vamos lá. Com o primer já aplicado, né? Seja independente da cor que for. Dessa vez a gente vai fazer algo diferente. A gente vai misturar a acrílica preta brilhante com o nanquim, pra gente ter uma superfície mais lisa e mais brilhante, né? Óbvio. Não tem segredo nenhum nessa parte, foi só fazer a mistura que eu falei, pode botar bastante nanquim mesmo. Passa pro pincel, só deixar bem homogêneo. Gente, essa tinta eu reparei que ela demora um pouco mais para secar do que a fosca. Então, tipo, dá uma demão, dá duas, percebeu que ela ficou bem lisinha, seca bem com o secador, já vai ser o suficiente. Gente, agora presta atenção nessa parte. Eu recomendo bastante que vocês usem esse tipo de pincel de maquiagem para poder fazer o dry brush, tá? Que eles espalham bastante o pigmento da tinta metálica. A Acrylex, tipo, ela tem muito alumínio na composição, então, tipo, quanto mais a gente puder espalhar ele, é melhor. Bom, gente, vocês viram ali, eu fiz só uma secagem do pincel, né, pra poder passar ele o mais seco possível. Aqui é só a caixinha de força, eu fiz só o dry brush mesmo direto e fazer um washezinho preto por cima, já vai ser suficiente, ó. Gente, nessa parte aqui, a gente vai fazer um dry brush assim, um pouco mais forte, usando o mesmo pincel de maquiagem, né. Gente, o porquê de fazer, ou melhor, de usar a tinta preta brilhante, porque tipo, dá um preto mais polido, não fica assim aquela cor mais seca, sabe, por cima do preto fosco, tipo, faz uma real diferença. Quando vocês fizerem o teste em casa, vocês vão sentir como vai ficar diferente. Agora, gente, por cima do preto metálico, a gente vai usar o alumínio, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença total, porque a câmera estoura muito. Tipo, é muita luz que eu tenho no cômodo. E mesmo calibrando assim o máximo, eu não consegui mostrar 100% como ficou. Então vocês vão ter que ver mais no finalzinho do vídeo mesmo, quando eu mostrar ele já pronto. Gente, nessa parte aqui, a gente vai fazer um washes em preto, bem padrãozinho. Só diluir bastante o preto. A gente vai passar ele por cima desses corrimãozinhos tudo quebrado. E a gente vai, tipo, tirar o excesso, sabe? Pra gente poder ter uma variação de cor. Galera, agora tem uma novidade bem bacana, gente. Eu lancei o curso, foi no caso o curso de pintura de anime, foi no caso do Goku. O link dele vai estar na descrição aí, junto com o link do meu grupo. Quem quiser mais ajuda assim, estiver podendo gastar agora também, só chamar lá, que a gente puder, a gente ajuda. Bom, gente, foi isso aí, vocês viram, tipo, foi só passar o wash preto mesmo. Aí, tipo, você passa ele, deixa secar só um pouquinho, e aí você vem tirando o excesso, entendeu? Pode ser com pano, com uma esponja, algo assim que gere variação, sabe? Comenta aí se ficou fácil de entender, se ficou algo assim que ficou meio difícil de compreender. Gente, geralmente eu começo sempre com primer preto, né? Até o que vocês estão mais acostumados a me ver usando. Mas nesse caso aqui, eu fiquei com medo um pouco, na verdade, de errar o ponto. Então eu preferi começar com primer branco, só que tipo, a cobertura dele é bem ruim. Então eu misturei um pouco do areia da Acrylex com o branco para poder gerar a cor base que a gente vai usar nesse vídeo. Gente, nessa parte aqui eu dei até um vacilo, que eu podia ter usado uma areia rosada primeiro para poder facilitar um pouco a próxima camada, ou até um rosa bem claro. Mas como a gente já está aqui, no geral foi isso, gente. A camada base dele foi areia com branco, ou vocês podem usar simplesmente só o areia também. Gente, uma coisa que é interessante vocês pensarem, vocês podem trabalhar tanto começando pelo branco, quanto pelo cinza claro ou até pelo areia. Geralmente quando é pele, eu prefiro começar quase sempre com areia mesmo. É um tom bem neutro, tipo, ele tem um pouco de amarelo, tem um pouco de branco, um pouco de vermelho, tipo, bem fraco, mas tem. Tenham em mente sempre isso, tipo, a base do que vocês vão trabalhar. Se você vai querer algo mais claro, se você vai querer algo mais escuro. Tipo, todo mundo parte do princípio que se você vai fazer uma pintura que tem muito branco, o ideal é você começar já com uma cor branca. Você escurecer não, clarear, o preto é bem mais difícil, ainda mais usando cores da Acrylex. Galera, olha só, nessa parte aqui, eu fui fazendo meio que o washes pra gente poder ir corando a peça. Eu não fui pintando diretamente igual eu costumo fazer, não. Acho que eu já expliquei pra vocês, né, no caso, o wash é o mesmo que eu fiz agora há pouco no vídeo lá, pra poder fazer o corrimão. Só que nesse caso, fiz pelo aerógrafo, eu diluí bastante mesmo e fui passando com o aerógrafo, bastante calma. A gente vai só dando uma cor na peça, sabe? Tipo, a gente não vai pintar assim logo de cara, a gente não vai chapar a cor grafite em cima dele. Aí vocês vão reparando que conforme eu fui aplicando, fui repetindo o processo várias vezes, ele tá começando a pegar cor. Mas tipo, ele ainda tá branco, ou areia, ou sei lá como a gente chama essa parte aqui no caso, de tanta cor que eu já passei. Mas entendeu? Tipo, ele tá com várias variações, tem alguns pontos mais claros, outros pontos mais escuros.
Ao mesmo tempo que eu fui corando a pele, eu fui forçando em mais alguns locais para poder já ir gerando a sombra e a luz dele. Aqui, quando a pele já tinha chegado num tom que eu achei que tava bom, eu só preferi reforçar mais alguns locais. Tipo, geralmente, gente, o conceito de luz e sombra. Pontos com mais luz, pontos com menos luz. Aqui, nesse caso, eu fui tirando mais ou menos pelos músculos dele, como não tinha pré-sombreamento para me guiar, eu tive que ter mais ou menos a noção de onde colocar mais e menos luz, entendeu? No caso, mais sombras, né? Já que a gente tá usando, tá escurecendo a peça nesse caso. Mas deu pra entender, gente. Tá vendo as variações, como é que vocês conseguem ver nos músculos? Geralmente o vão é onde a gente coloca a sombra. Aí as partes mais altas vai bater mais luz, então a gente mantém sempre uma cor mais clarinha. Agora, gente, seguindo o mesmo processo que a gente usou o grafite, a gente vai fazer isso tudo com o preto agora. A gente vai escurecendo a peça, no caso aqui a parte de cima ele é mais queimado, né? E eu fui só forçando mais e mais as sombras. Tipo, reforcei bastante mesmo. Agora, o porquê de usar o grafite antes? Porque, tipo, o grafite, ele é o tom mais claro depois do preto. Se eu viesse diretamente com o preto, ia escurecer muito rápido e eu não ia ter o controle assim que eu queria ter, entendeu? No meio do processo eu reparei, tipo assim, que essa parte de cima ela teria que ficar mais escura mesmo, não teria jeito. Se ficasse muito claro não vai ficar legal pro efeito que a gente vai fazer no final. Então por isso que só agora eu resolvi começar com o preto. Bom, galera, aqui nesse caso eu tive que reforçar as garras dele. Tipo, a gente vai trabalhar em cima do wash agora por cima delas. E tipo, eu tinha deixado elas bem escuras na base, então tive que dar uma corrigida. Galera, agora aqui presta atenção, tá? A gente vai fazer uns washes, tipo, bem diluído. Você pode fazer, tipo, uma gota de tinta para, por exemplo, umas 15 gotas de água. Pode diluir bem mesmo. A gente não quer que a peça escureça tudo numa tacada só. A gente vai só dar uma corada nela. Aqui eu pensei muito em usar o marrom escuro, mas como a gente vai fazer mais um wash depois, eu resolvi usar o siena, porque tipo, ele é um tom de amarelo que tem bastante marrom, mas também tem branco na composição, e isso ajuda a dar um tom de base bem legal. Aqui, gente, no caso eu vou mostrar só uma garra, tipo, não tem por que mostrar as duas, porque vai ser o mesmo processo em ambas. Como eu falei, no caso eu fui só corando elas bem devagar, até chegar num ponto assim que eu achasse que já estava bom o suficiente. Eu queria que elas ficassem um pouco amareladas para depois eu poder escurecer elas com outro tom que eu vou usar. Aqui no caso eu tô só tirando os excessos mesmo. Isso é uma coisa que vai de vocês, tá, gente? Do quanto vocês querem corar elas. Aqui eu preferi tirar o excesso e deixar elas mais amareladas mesmo. Show? Agora, galera, a gente vai fazer um teste com isso aqui, Mahogany, que é um dos betumes da Acrylex. Gente, só que olha só, ele não pode diluir muito, tá? Ele sim teve que mais ou menos usar uma receita, tipo 2 para 1, 2 de água para 1 de betume ou 1 para 1. Aí vai de vocês na hora e o que vocês vão querer fazer. Eu achei que caiu muito bem, eu queria dar um escurecimento assim, onde as garras começam, né? Sim, foi algo que eu achei muito bacana, tipo, pô, caiu muito bem. Esse daqui ele tem um acabamento mais brilhante, tá, gente? Então vocês levem em conta isso. E eles cobrem, tipo, muito bem, né? Como a gente não pode diluir muito, muita gente usa também para poder fazer, tipo, efeito de sujeira, essas coisas assim. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Foi uma indicação de um amigo, o Carlos da 3D Pro Max. Pô, ele me deu essa dica que eu gostei bastante. E na verdade foi esse daqui que ele me indicou. Eu comprei o outro de curioso. Gente, quem for comprar, compra essa versão Aqua, tá? Ela em si, ela já tem um cheiro bem forte, mas dá pra usar tranquilo. Não comprem o que vem escrito Betume da Judéia, porque ele é base de solvente, tá? Então eu não recomendo, aí vai de cada um, mas eu não recomendo, já é? Agora vamos uma explicação aqui. Esse aqui você pode diluir ele de boa, tá? Eu botei nesse daqui acho que umas 15 gotas mais ou menos. Eu não consegui passar a dosagem exata pra vocês de quanto betume eu peguei, porque eu peguei ele com pincel, né? Mas tipo, vai dosando, faz como wash, como vocês preferirem, tá? Esse aqui pode diluir super tranquilo, que ele, cara, esse aqui é excelente, velho, na moral. No final eu vou fazer a base com ele, talvez nesse vídeo mesmo, eu não sei se eu vou fazer a base separado, mas podem usar isso aqui tranquilo, cara, isso é muito bom de se usar. Galera, eu tive que escurecer um pouco mais os braços, eu achei que eles estavam muito claros em relação à referência que eu tinha. Aí tive que fazer tudo no pincel mesmo, foi bem pior, mas foi isso aí. Eu não vou mostrar o outro braço porque foi a mesma coisa esse aqui, já é? Galera, olha só, nessa parte aqui eu tô só fazendo essa demarcação com branco, que é pra poder os washes que eu vou fazer agora poderem pegar melhor. No caso, esse personagem aqui, ele meio que caiu num tonel de ferro derretido, igual o Exterminador do Futuro 2. Quando o Schwarzenegger cai dentro daquele... Cai não, ele meio que afunda lá pra se destruir. É quase a mesma coisa, só que nesse caso aqui a gente joga ele dentro do tonel e ele sai todo torrado. Aí na animação do jogo ele fica com esses detalhes assim, tipo avermelhado, alaranjado aí, nessas demarcações que eu tô fazendo.
Pra quem tá me vendo pela primeira vez, gente, se você puder me dar uma força e se inscrever aí, seria muito bom e agradecer demais, tá? Galera, nessa parte aqui eu fiz uma mistura do laranja com esse medium da Clex. Ele na verdade tá mais para um retardante de secagem. Eu fiz a diluição normal, botei apenas uma gotinha dele para poder trabalhar com mais tranquilidade. Ele, tipo, como eu sabia que eu ia demorar bastante tempo para poder fazer esses detalhezinhos assim dessas partes queimadas, resolvi usar isso daí e, cara, tipo, funciona muito bem. Bastante útil e realmente demorou bastante para terminar isso. Bom, galera, aqui, vamos lá. No caso, eu fui seguindo o conceito de... Não foi bem o wash, mas foi uma tinta um pouco mais diluída. Eu fui passando laranja geral em todos os locais assim que eu passei esse branco, vocês estão vendo? E foi dando meio que uma espalhada também com um pincel, para poder dar uma variaçãozinha. Fui misturando um pouco de amarelo também em alguns pontos, para não ficar tudo alaranjado, e um pouco de vermelho também. Agora aqui, gente, presta atenção. Lembra que eu usei aquele medium que faz a tinta demorar mais para secar? Nesse ponto aqui, eu comecei a passar um pincel bem mais molhado e fui meio que espalhando em todos esses recessos que tinha. Em vez de ficar só nesse vãozinho pequeno, eu fui abrindo a tinta um pouco mais. Aí foi se espalhando, foi meio que preenchendo algumas ranhuras da peça e foi dando esse efeito que vocês estão vendo aí. Mas basicamente é isso, eu fui só puxando a tinta para as laterais para poder tipo, abrir e não bem ficar molhado. uma linha muito É aquele wash, ou só muito que um pouco fino, mais algo controlado. assim, A gente não tá encharcando a peça, entendeu? A gente tá controlando meio que os recessos para onde que a gente vai poder passar toda ela. Vai ser o mesmo conceito nos dois braços e no corpo dele também. Gente, a ideia é que a tinta esteja bem molhada, tá? O medium é justamente por causa disso mesmo. Aqui vocês estão vendo, eu tô molhando bastante o pincel. Tô fazendo detalhes agora com vermelho, já fiz alguns com amarelo. E vou ficar repetindo isso várias e várias vezes. No caso, o vermelho é mais em pontos bem localizados. Não precisa passar tanto vermelho agora não, tá? Mas não esqueçam, a tinta sempre molhada. Agora, por que ela tá assim molhada desse jeito? Porque tipo, fica mais fácil a gente misturar as tintas e não fica nada muito marcado. Tipo, não vai ficar um ponto vermelho ali onde eu passar a tinta vermelha, entendeu? A área vai ficar só avermelhada. E aí você vem com o pincel só com água mesmo assim, só espalhando mais ainda tinta para não ficar algo muito forçado no mesmo local. Gente, eu sei que tá ficando bem feio, tá? Mas confia no processo que no final vai valer super a pena, vai ficar muito bom. Agora, gente, como ele tem uma pele mais queimada, ele tá todo torrado assim por cima, a gente vai fazer um dry brushzinho para poder ressaltar essas demarcações e assim deixar esse tom laranja com vermelho e amarelo que a gente passou mais visível, só que tipo mais detalhadinho um pouco, vai ficar bem mais demarcado. Vocês conseguiram entender bem, gente? Tipo, como é que a demarcação funciona ali? Que eu tô tipo cobrindo só as áreas mais altas, mas mesmo assim vai continuar laranja nessas partezinhas. Isso aqui vai ficar um pouco mais fino, né? Que são os recessos menores e esses recessos maiores eles vão continuar bem acesos ainda. Gente, agora com o vermelho 555 da Clex, a gente vai fazer um wash vermelho geral nos braços e no peito dele, que é o que vai ativar agora o efeito de queimado que tá nele. Gente, agora esse vermelho é geralzão mesmo, tá? Só toma cuidado mesmo com a parte das garras. Eu deveria ter feito elas depois, mas eu na pressa de querer testar o betume acabei fazendo primeiro. Aí tive que ser mais cuidadoso aqui. Aí é só o princípio do wash mesmo, tá, gente? A gente vai passar ele geral, deixar pigmentar bem. E a gente vai só tirar os excessos mesmo, para poder dar uma variaçãozinha na marcação da pele. Mas aí, galera, comenta aí, o que vocês estão achando? Acho que ficou legal aí? Não sei quantos que vão aguentar assistir essa parte aqui, eu sei que o vídeo ficou bem longo. Eu vou ter que inclusive fazer um corte, vou ter que separar o vídeo da base, não vai ter como lançar tudo junto. O torso dele foi o mesmo processo do braço, não teve nada assim de diferente. Foi um personagem que eu gostei bastante assim de fazer, deu bastante trabalho chegar nesse resultado também. Nunca tinha feito uma pintura desse tipo, mas... aqui foi o mesmo esquema do braço, eu fui só ressaltando algumas partes. Aqui em volta do coração, na referência que eu tinha, ele era bem assim, bem aberto esse pedaço. Então eu falei, pô, então já que é assim, vamos fazer algo bem chamativo então. Aqui para poder fechar o torso, a gente já tinha feito dry brush, né? Repara bem como é que tá bem demarcado. Foi só passar o vermelho. Cara, foi uma parte assim que eu achei que ficou muito bacana. O peito dele ficou bem como eu queria que tivesse ficado. Deu bastante trabalho de chegar nesse resultado, tá, gente? Eu sei que aqui tá indo direto, mas eu fiquei alguns bons dias preso nessa pintura.
Gente, aqui nessas pernas dele, tipo, foi bem tranquilo. Foi só passar um vermelhozinho bem diluído mesmo, não teve segredo. Que as veias são vermelhas e muito bem demarcadas, não teve glaze, nada do tipo. Foi só passar bem diluidinho mesmo, bem tranquilo e fechou. Galera, agora vamos lá. Eu vou usar esse Urban, essa tinta Chalk da Acrylex para poder fazer o fundinho do olho, tá? A parte branca no caso. Aqui foi bem de boa, eu achei que esse cinza ele pegou muito bem e ficou bem dentro da cor dos olhos do personagem. Tipo, ele foge um pouco ao tipo de olhos assim que eu tô acostumado a fazer. Ele não tem aquele brilho, vamos dizer assim. Como o Mr. X ele é meio que um corpo reanimado, ele tem aquele olho de gente morta, sabe? Aquele olho meio vidrado. Agora, gente, com o cimento, a gente vai fazer a primeira bolinha assim mais escura. No caso, geralmente é preto, mas o preto nesse caso aqui eu achei que ficaria muito chapado. Eu preferi usar esse tom aqui, que é um cinza bem escuro. Aqui, gente, como eu falei, o olho dele é bem vidrado. Você tem que fazer a bolinha principal, assim, que é a maior, bem no centro dos olhos. Não precisa encostar nem em cima nem embaixo. Tipo, ela é bem específica mesmo, o olho dele é vidradão mesmo. Aí vai ficar desse jeitinho que tá ficando aqui, ó. Eu achei que ficou bem engraçado o tipo de olhos que ele tem, tipo, nessa parte aqui ele ficou com uma cara meio que até de bobo, não teve nada a ver com o personagem, tipo, ele é mó monstrão durante o jogo. Agora, gente, por cima dessa bolinha com cinza mais escura, a gente vai usar o mesmo cinza que a gente fez a esclera para poder fazer a segunda bolinha. Essa, no caso, você faz ela bem certinha, bem do meio dessa que a gente acabou de fazer. Gente, se ficar alguma dúvida na questão dos olhos, vocês podem comentar aí, tá? Eu tiro a dúvida que puder. Aqui, no caso, se fosse para fazer um olho normal, seria esse mesmo esquema. A gente só teria que puxar ele um pouquinho mais para baixo, para ele encostar na parte de baixo ou de cima e colocar um brilhinho. Agora, galera, a única parte que eu vou usar preto mesmo, na questão dos olhos, vai ser só para poder fazer essa bolinha preta dos olhos mesmo e fechou. Tá terminado o Super Talent. O que vocês acham? Acho que ficou legal? Os olhos, você acha que ficou bacana? Não sei quem chegou a ver a referência dele, tem um olho bem esquisito mesmo, vidradão, como eu falei. Aí, galera, quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa assim que achou que possa ter ficado em aberto, ou algo que não entendeu, é só deixar aí nos comentários. Assim que possível eu vou responder. O que vocês acham? Acho que chegou um resultado maneiro? Gente, a base vai ser meu próximo vídeo, tá? Eu achei que esse vídeo aqui já ficou muito extenso, então para não prolongar ainda mais, eu resolvi fazer os dois separados. Mas vocês gostaram? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham que pode melhorar ou algo que ficou faltando, tá bom? Aí, galera, quem quiser fazer uma pintura top assim de anime, tá? Tem o meu curso agora, vou deixar o link aí na descrição. Nele eu ensino bastante coisa, desde pré-sombreamento ao passo a passo da pigmentação, de como chegar num tom de pele maneiro, tá? Quem quiser tirar qualquer dúvida, é só me chamar. Tem o link do meu grupo de WhatsApp aí também, tá? Valeu!